Você já chegou a refletir sobre a fome de Deus? Você já teve fome de Deus? O que a gente quer conversar aqui nesse momento é sobre essa característica ou sobre essa experiência que pode vir acontecer na nossa vida. E o quanto que ela é importante a gente refletir sobre isso e saber que a nossa alma, ela tem fome. Mas a nossa alma, para ser bem compreendida, ela precisa ser interpretada que ela tem fome de Deus. Existe um profeta na Bíblia, o profeta Amós. A vida de Amós é muito interessante. Primeiro porque ele fugiu daquela circunstância prática, histórica, quando então Israel via a ser reconhecido um novo profeta. Amós foi diferente. Amós ele era pastor, vivia do campo, trabalhava do campo, sobrevivia do campo. E Deus escolheu Amós para começar a falar ao povo de Israel, e que naquela época era dividido em dois reinos, o reino do norte, o reino do sul. Um era dirigido por Urias e o outro por Jeroboão. E veio Amós e começou a falar para o povo a condição de vida que eles estavam tendo. Interessante que naquele momento, os dois reinos estavam vivendo um momento onde o povo passava por uma carência enorme, uma necessidade material, o povo estava sendo esquecido, mas aqueles que dominavam, aqueles que reinavam, estavam ficando cada vez mais ricos. Aqueles que tinham a responsabilidade religiosa estavam cada vez mais gananciosos, usurpando do povo para si mesmo, em conluio com o governo. Muito próximo disso tudo que a gente talvez está vendo em tantos lugares, e tão perto de nós. E aí, a palavra que veio de Deus para Amós falou assim: fala a esse povo, fala a esses reinos, o que eles estão vivendo, o que está acontecendo com eles. Então, um dos momentos mais interessantes é quando Amós fala em nome de Deus e fala: olha, vocês vão passar por uma fome enorme. Eu não estou falando essa fome do estômago, a falta de alimentos, a falta de suprimentos, mas vocês vão passar a ter uma fome enorme de Deus. E o que é a fome de Deus? É quando a gente não consegue encontrar a grande resposta para a nossa vida. É quando a nossa vida fica sem saber qual o rumo certo para ela, aquele que seja sustentável, aquele que possa ser confortável, mesmo diante de tantos desafios, mas sempre tendo esperança. Porque quando falta esperança em alguém, quando uma vida está angustiada, pode ter certeza que essa alma dessa pessoa está clamando de fome, mas é fome de Deus. Então Amós ele fala isso para o povo e logo imediatamente ele traz logo muitos adversários contra ele. Quem exatamente estava tirando do povo a oportunidade de conhecer Deus? Os falsos profetas, os líderes religiosos e até os reinados, porque estavam achando que a Síria não os invadiria mais, não os traria guerra e que eles ficariam naquela situação confortável. É como se a gente pudesse imaginar: olha, eu fiz acordo com religiosos e pretendo continuar no governo, mas eu não me preocupo com o povo, na verdade. O povo que está carente, o povo que está faminto, o povo que está miserável, o povo que não consegue ter o básico. Mas esse básico não é só a sobrevivência, não é só o alimento, que isso seria uma coisa primordial, básica para qualquer governante. Mas quando a gente olha para a característica, quando nós falamos que estamos querendo viver em função de Deus, uma nação conforme a vontade de Deus, e se alguém se alia a isso, falar que é uma nação então que está conforme a visão de religiosos, conforme Deus, o que está sendo levado para o povo? Está sendo levado Deus? Está sendo levado aquilo que é a vontade de Deus? Ou como Amós falou: olha, vocês excluíram Deus e colocaram outros deuses no altar e estão adorando a sua arrogância, o seu poder,
a sua maneira de vida e atropelando tudo. Isso não vai dar em coisa boa. Isso não vai dar em coisa boa para nós. E Deus continua, porque a palavra dele é viva. Amós continua falando como profeta hoje, porque Deus continua pela palavra dele, mantendo a palavra dele viva, falando, olha, não é só isso que nós estamos vivendo. É mais do que isso que nós estamos vivendo. Passando um tempo de pandemia, passando um tempo de tantos desafios, tanta dificuldade. Mas o povo, as pessoas, não estão percebendo que a grande carência é a ausência de Deus. Mesmo passando por um momento tão difícil, como que aprendemos a estar mais próximos de Deus? Como que aprendemos nesses tempos difíceis a buscar mais a Deus? Ou nós estamos confiantes, achando que poderíamos ter alguma coisa? Você vê a história da Ucrânia, o que está acontecendo? Pessoas, grande maioria delas tinham tudo. Tinha a sua casa, tinha o seu trabalho, tinha a sua família, tinha o seu dinheiro. E agora não tem nada. Mais de 2 milhões de pessoas que estão vivendo na miséria, na dependência de pessoas fugindo da guerra e muitos foram mortos. O que Deus quer falar para nós é que Ele está presente, como disse o Senhor Jesus Cristo, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com ele. Sabe o que Jesus está falando? Ele está batendo na porta das pessoas para alimentar a alma delas. E ele fala assim, olha, se você permitiu alimentar a sua alma, pode ter certeza, as demais coisas vos serão acrescentadas, porque isso é o poder de Deus. Antes de mais nada, Deus escolheu alimentar a nossa alma, porque Ele sabe que a alma, o espírito, é a nossa essência. Mas Ele garante, se você confiar em mim, eu lhe garanto as demais coisas. Haja o que houver, pode ser a guerra que for, pode ser o que vier a acontecer. Nós não estamos diante dessa situação louca da loucura e nós estamos aqui para denunciar. Nós não estamos num país que está vivendo a luta do bem contra o mal. Nós estamos vivendo num tempo, num país onde existe ausência de Deus. E a ausência de Deus é o Evangelho poder chegar ao coração das pessoas de maneira idônea. Sem pessoas que estão sendo influenciadas ou influenciando as outras por causa da corrupção, porque se contaminaram pelo desejo do poder e esqueceram da simplicidade de levar o amor de Deus, um sacrifício de Jesus na cruz, a sua ressurreição de graça. Porque a Bíblia fala que de graça recebemos, de graça dá. O Evangelho é um presente de Deus, não é um favor de homem para homem, e nem aquilo que é para ser comercializado, porque quando comercializaram num templo que era para adorar a Deus, Jesus expulsou. E nós estamos vivendo uma condição que veio ecoar novamente do profeta, falando por Deus. Olha, não é só um tempo da carência de alimento, mas é um tempo da carência de alimento para a alma. Não se esqueça de buscar a Deus. A fonte é Deus, e a fonte está na palavra dele. Aquilo que você e eu possamos estar querendo procurar, encontrar, responder para nós mesmos, eu lhe garanto, a Bíblia é a fonte viva, inesgotável do amor de Deus e nos revela tudo, amplamente atualizada e sempre será, porque nunca poderá ser destruída, porque é o poder de Deus, é a sua palavra. Olha, confie em Deus, deixe a sua alma ser alimentada por Deus e as demais coisas Deus vai fazer em sua vida e fará e continuará fazendo em minha vida. Deus te abençoe, um forte abraço.